Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates especial. Nós estamos, como tradicionalmente acontece a cada ano, trazendo as pessoas mais influentes do Rio Grande do Sul, aquelas que têm liderança nos seus diversos setores, para que converse com o nosso telespectador, mostrem aquilo que está ocorrendo, especialmente neste momento trágico que nós vivemos no Brasil. Grande preocupação política, onde está aí a crise política é bastante evidente. Temos uma crise financeira que é extraordinariamente nefasta e temos sim uma crise institucional. Porque não me digam que os poderes e as instituições estão funcionando precariamente. Se fala em harmonia entre os poderes. A independência até parece existir, mas a harmonia simplesmente não existe. Cada um está olhando para o seu lado, cada um está olhando para a sua corporação e as coisas estão à deriva em termos de sociedade. E é por isso que nós convidamos pessoas ilustres para falar sobre este tema. E aqui está o nosso presidente do Sistema FEComércio, Luiz Carlos Bon. Prazer tê-lo aqui, presidente. Prazer estar contigo aqui, Paulo Sérgio, participar mais uma vez deste programa de final de ano, tentando trazer algumas notícias não tão tristes, não tão desanimadoras como a gente normalmente leva ao ar. Mas essa questão de trazer a notícia triste ou ruim, muitas pessoas acusam a imprensa. A imprensa mostra o que está acontecendo, né? E claro que a informação ela precisa de independência. A informação tem que trazer a realidade dos fatos. E na questão da opinião, cada um tem que dar a sua, tem que dizer o que pensa, né? E a imprensa vive também, não pense ou não imagine, a senhora e o senhor, que nós não gostaríamos de estar levando à sociedade notícias boas. Só que o que nós temos de boas notícias é num percentual muito pequeno comparado às ruins, protagonizadas por quem tem a incumbência de dirigir o país ou legislar para o país. Nós também temos essa mesma visão, tanto que durante o ano muitas vezes tivemos que dar más notícias em termos de situação econômica, em termos de desenvolvimento da crise. Não se doura a pílula, porque nós temos que transmitir ao público e ao nosso representante, que é o empresário, a situação real que nós encontramos nas nossas pesquisas, nas nossas avaliações. Então concordo, sim, Paulo Sérgio, que a gente deve trazer notícia ruim, mesmo que ela doa, né? Mas enfim, nem tudo são notícias ruins. A gente pode começar a pensar que tem coisas boas ainda neste país, né? Concordo contigo quando dizes que as instituições estão funcionando em parte, porque tem esse princípio constitucional que referiste, da independência e harmonia entre os poderes. E aí, quando se usa a independência na questão financeira, se esquece que tem que ter harmonia, que tem que ter solidariedade. E isso muitas vezes é esquecido pelos poderes e levado somente para a independência financeira. Concordo que não é bem assim, que tem que ter sim harmonia e independência entre os poderes. O senhor tem um consultor como líder do comércio do Rio Grande do Sul, que é extremamente acreditado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é o Marcelo Portugal. E ele fez uma análise, o ano passado já fez, e errou, acho que só na avaliação cambial, que todos nós erraríamos, né? Ninguém imaginaria que o câmbio fosse ficar neste patamar aí abaixo dos 13,50, em torno disso, e sim que ultrapassaria os 4. Quer dizer, não foi um erro, foi uma projeção que qualquer um de nós faria, né? E ele chegou ao fim do ano passado e não chegou a desejar um bom 2016. E agora ele desejou um bom 2017. E terminou dizendo exatamente isso. Esta é a boa notícia, né? Ainda existe luz no fundo do túnel, né? Então, dá para a gente acreditar nesta projeção, antes de avaliarmos os dados de 2016 que o Marcelo Portugal nos traz? Sim. Porque afirmo isso com convicção.
Porque isso não é percepção do nosso consultor professor Marcel Portugal. Isso é percepção das diversas consultorias que ele lançou para nós ontem na entrevista coletiva, em que projeta uma redução da queda do PIB. Ou seja, já está começando a voltar para perto do zero o PIB, que chegou aí a 3,8 negativo, abaixo do zero. Então, voltando para perto do zero, nos 3 últimos trimestres, nos acena de que a gente aparentemente está saindo do fundo do poço, com muita dificuldade, é evidente, mas é uma percepção que os analistas, os entendidos, estão nos dando. É isso que mostra, que nos dá uma convicção de que tempos melhores virão. Como eu muitas vezes digo, né? Assim como não há bem que nunca se acabe, também não há mal que sempre dure. A história nos mostra que nos últimos 80, e essa é a pior crise dos últimos 80 anos, nunca se afundou tanto, 2 anos seguidos afundar 7% na soma dos 2 anos, afundar o PIB, ou seja, o país crescer. Nós voltamos a níveis de PIB de 2012, então nós perdemos aí 4 anos, vamos perder uma década ao final de tudo isso, até voltar a nos recuperarmos. Mas são cenários, e nós, das empresas privadas, temos essa flexibilidade, temos as condições de adaptarmos os nossos negócios à realidade. Lamentavelmente, isso gera consequências para a perda de arrecadação dos governos, para a perda de emprego dos trabalhadores, para a perda de investimentos que poderia se ter em infraestrutura, mas são cenários que a gente tem que passar, e acredito que a gente tira boas lições disso, que é fazer gestão com aquilo que se tem, ter produtividade, fazer mais com menos, e no fundo a gente acaba lá superando isso e aprendendo para os tempos de melhor condição, que a gente pode fazer melhor o que a gente não sabia fazer. Eu estou fazendo agora a conversão para o passado. O senhor está falando que estamos saindo do fundo do poço. Por que, no seu entender, nós chegamos ao fundo do poço? Porque nós fizemos uma política muito vigorosa de distribuição da pobreza. Um país cresce quando se gera riqueza. O que está fazendo essa emissora, essa instituição aqui? Está gerando riqueza. Aqui se emprega recursos, se emprega investimento para fazer publicidade, se emprega pessoas, se gera resultados. Aqui se gera riqueza. A da riqueza é que nasce o crescimento econômico de qualquer sociedade, de qualquer nação. O que a gente errou no Brasil foi o fato de que, antes de enriquecer, nós começamos a distribuir a pobreza. É claro que as bolsas, recursos, fundos, bônus, como muitos países já usaram, para tirar as famílias da miséria absoluta, são necessárias. Mas todas elas têm que ter um momento para terminar. Ou seja, elas são transitórias para que as pessoas, depois de saírem daquela condição, passem a ter melhores condições e abandonem este incentivo. O que nós vimos por muito tempo no Brasil foi simplesmente a distribuição de recursos de um governo que já era pobre, de um governo que já estava com problema de fiscal, e distribuindo desmesuradamente isso. E não só para famílias, mas também para empresários. Tenho que reconhecer aqui que houve Bolsa Empresário. Os incentivos que foram concedidos foram bilhões de reais para quem foi escolhido pelo governo para fazer isso. Então, eu tenho que também fazer... Os apaniguados. Os apaniguados. O governo escolhia quem ia ganhar na loteria, né? Isso também teve a sua consequência. Distribuir não só... E aqueles foram até menores. Vou dizer que Bolsa Família, que começou lá como Bolsa Escola, que tinha a sua razão de existir, muito correto, Fome Zero, depois Fome Zero, isso tudo não foi tão grave quanto o que se distribuiu em termos de benefício dos bancos públicos, do próprio governo, com
a renúncia fiscal, e isso nos gerou um déficit impressionante e uma situação que nós estávamos indo para o abismo, Paulo Sérgio. A nossa dívida em 2010 era 1,9 trilhão de reais. 2. E agora, final de 2014, 4 anos depois, estava 3,9, praticamente 4, ou seja, dobrou a dívida interna. É praticamente um PIB inteiro, anual. O nosso PIB é 6 trilhões, mais ou menos, praticamente um PIB o Brasil está devendo. Isso representa juro, isso foi assim que se endividou o Estado, né? E isso nos levou a uma crise tão profunda como nós não imaginávamos que estava. Aí quando a equipe econômica atual sentou e viu em que ponto estávamos, é que se pôde perceber o tamanho desse buraco, que agora não vai ser tão fácil sair, mas vamos sair dele. Presidente, claro que o comércio foi alimentado com o incentivo ao crédito, né? Só que esse incentivo, no meu entender, foi desmesurado. Nós passamos todo um período revolucionário incentivando a poupança, poupe. De repente, o crédito começou a se abrir especialmente para os bancos, né, que ganharam muito dinheiro com isso, e gerou uma maquiagem no que estava ocorrendo no Brasil, porque o consumo ia muito bem, mas à base do endividamento. Eu gostaria de vir, porque a minha preocupação é conhecer o pensamento dos líderes, de quem vive o comércio, por exemplo, que foi beneficiado com essa questão do crédito. Mas, no meu entender, faltou equilíbrio entre o poupar e aquilo que a população poderia ter recebido para usufruir de bens de consumo, por exemplo. O comércio não recebeu esses incentivos nesta profundidade. Claro, empresas, algumas grandes distribuidoras foram beneficiadas, mas basicamente esse incentivo foi dado para a indústria. Foi dado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, foi dado para a indústria automobilística, com renúncia de IPI, esses é que eu me refiro. É claro que o consumidor do comércio teve esse benefício, mas isso faltou para o governo. Então, quem recebeu realmente muito incentivo fiscal foi a indústria. Acho que deve-se ter, sim, incentivos, mas, como eu disse, todo incentivo fiscal, toda renúncia fiscal tem que ter o prazo para acabar. Ou seja, ela é para desenvolver alguma coisa e, quando ela atingir o patamar de desenvolvimento, tem que terminar. E aqui só se viu que tinha que terminar quando acabou o dinheiro. Esse que foi o problema. Presidente, de novo, voltando a essa questão do crédito, eu acho que com esses patamares que nós estamos vivendo, um caminho que é possível ser utilizado, que é o cheque especial, o outro caminho é o cartão de crédito, com esses juros elevadíssimos que beneficia bancos e o governo, que usufrui dos impostos, né? Então jamais vai se pensar em reduzir impostos nessa área. Por que as lideranças empresariais não enfrentam o sistema bancário e o próprio governo para reduzir estas escorchantes taxas de juros? Tanto se viu muita gente na cadeia no passado, né, por praticar agiotagem. Isso é agiotagem pura. Por que esse enfrentamento não ocorre, presidente? Olha, Paulo, você tocaste exatamente no assunto que é pauta de discussão da FEComércio e da própria CNC, que é a questão dos cartões de crédito. Ontem nós estávamos na festa lá da FECombustíveis e o lucro do posto de gasolina não é maior do que do do cartão de crédito que o posto de gasolina utiliza. No Brasil sempre se abafou qualquer legislação que fosse para regular os cartões de crédito. Que absurdo maior do que cobrar uma taxa por um débito, por um pagamento de débito? O débito deve ser como uma TED, um valor fixo, como é nos Estados Unidos. Você vai passar 1 milhão ou 100 mil reais, o valor é fixo, é a operação que é cobrada. Mas aqui no Brasil, não tendo legislação, é a negociação. E aí juros altos, que chegam a ir a 3%, a mais do que isso, dependendo do estabelecimento. Então, carece o Brasil, sim, de uma legislação que regule esta questão dos cartões de crédito.
do juro dos cartões de crédito, do aluguel dos equipamentos, da manutenção dos equipamentos. Isso tudo não tem legislação. É negociação com as operadoras de cartão. Porque elas nunca deixaram fazer legislação. Toda vez que surge um projeto no Congresso Nacional, alguém vai lá e faz esse projeto sumir. Nós já entramos aqui porque não tem legislação. A FEComércio entrou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contra essas escorchantes taxas e contra as taxas de juros e os aluguéis dos equipamentos. Nós entramos aqui. É claro que é uma ação que vai demorar, mas foi a única saída que nós encontramos para discutir esse assunto, uma vez que não tem legislação que regule. E agora aqui no Pampa Debates chegou a boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A Bienal de Arquitetura de Veneza de 2016 deixou um legado e também uma provocação: entender a arquitetura como ferramenta para a transformação social. Na exposição foram colocadas as contradições que a arquitetura pode sofrer em seus processos, sendo excludente ou inclusiva, pensada como produto ou processo, planejada para as pessoas ou para o mercado. Diferentes lugares do mundo enfrentam dificuldades semelhantes e encontram na arquitetura e no urbanismo soluções criativas para suas demandas sociais, culturais e mesmo econômicas. Que a arquitetura se torne cada vez mais conhecimento e siga ensinando. Eu quero entrar numa área que é sua particular, mas eu tenho que entrar, que é a questão dos economistas, dos contabilistas, nesta imensa estrutura legal na área tributária, que não sei se ocuparia esse prédio, mais que esse prédio, de tudo que nós temos em termos de legislação tributária no Brasil. Né? Quando a gente poderia reduzir isso à 10ª parte, aí o IVA está aí, que é um sucesso. O senhor acha que o corporativismo, especialmente das áreas fazendárias, impede que haja uma evolução nesse sentido também? Olha, eu não sei onde está esta caveira de burro enterrada, mas não há como se reduzir burocracia. Eu me lembro de visita recente à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul para falar de um caso de experiência própria, em que nós temos uma informação triplicada. Mandada, a partir do momento que se criou a facilidade de se mandar por internet, a exigência passou cada vez a ser maior. É pela internet, é fácil. Só que não é fácil. Esses dados precisam ser compilados, precisam ser ajustados, precisam ser parametrizados. Fazer um curso. E, não é para qualquer um. E as pessoas é sangue, suor e lágrima para mandar no prazo. Mas eu estou falando de uma obrigação triplicada, que eu pedi para um técnico da Fazenda, a minha presença. Vamos diminuir tal obrigação acessória. O técnico disse assim: é verdade, o próprio Banco Mundial já nos pediu para tirarmos alguma burocracia, sob pena de que nós não receberemos mais recursos do Banco Mundial. A gente vai ter que fazer isso. Só que até hoje não aconteceu. Puxa vida, eu não sei onde está isso. Está visto que é desnecessário, existe pedido para que isso aconteça e, infelizmente, não acontece. Quer dizer, a burocracia trava esse país. Nós temos tantas obrigações acessórias, e as obrigações acessórias geram multas, geram mais custo. Além do custo de operacionalizar tudo isso, gera multa pelo fato de não ter sido feita. Então, eu não sei realmente onde está a caveira de burro enterrada, por que isso não vai para frente. O corporativismo. Talvez, eu acredito que sim. Acho que não quero dizer aqui que se venda dificuldade, se crie dificuldade para vender facilidade. Não quero dizer isso. Mas eu acho que é o excesso de zelo de quem cuida disso. O SPED, o tal do E-Social, que é um monstrengo que foi criado e foi agora pelo presidente Temer prorrogado ao menos para 2018, e nós temos a expectativa de que se tire ao menos 50% das informações que lá estão. Esta obrigação nasceu de uma portaria interministerial do Ministério da Fazenda, do Ministério da Previdência e do Ministério do Trabalho, que nenhum ministro, Paulo Sérgio, nenhum ministro assinou essa portaria. Essa portaria foi gestada pelos
técnicos lá desses três ministérios e acabou se tornando uma obrigação. Felizmente foi prorrogada e nós temos a esperança de tirar mais de 50% dessas obrigações, sob pena de que elas não serão possíveis de ser cumpridas. A gente precisa sim deixar as empresas trabalhar na sua atividade e meio. Eu quero aqui lembrar um diretor nosso, da FEComércio, na diretoria, numa reunião de diretoria, ele trabalha com comércio e ele disse assim: quando eu comecei a trabalhar, a menina importante, a pessoa importante no meu negócio era a moça que vendia o produto na minha loja. Hoje a pessoa mais importante é quem tira a nota, consegue mandar a nota lá para a Secretaria da Fazenda, para a Receita Federal, porque se eu não fizer isso eu vou acabar tendo uma multa cara. Então isso é uma distorção que a gente precisa de fato tirar aqui nas nossas obrigações acessórias, que são muito exageradas. Tem muita, além do número de tributos, além da legislação complexa e que não tem segurança jurídica, nós temos muitas obrigações acessórias que fazem com que as empresas tenham um gasto de muitas horas por ano para gerar isso. E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro para o Sengi do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro. Oferecimento Sengi, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros, você sabia que o plano de saúde Sengi Unimed garante o bem-estar de mais de 10 mil pessoas, entre profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? Isto mesmo, tudo porque a qualidade da cobertura, os valores diferenciados das mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do Sengi tornam o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as idades e de seus dependentes. E outra novidade é que os colegas de Caxias do Sul e de sua região já contam com o exclusivo plano de saúde Sengi Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade de serviço para os associados de 18 municípios da região serrana. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios na categoria afinidade ou conveniado. Peça uma simulação hoje mesmo e descubra por que o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: nosso maior projeto é você. Não esquecendo também que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Presidente Luiz Carlos Bom, estou pegando aqui a manchete de alguns jornais. A renegociação de dívidas de empresas está quintuplicada em 2 anos e vai a 500 bilhões de reais. Aí, estão lutando de novo pelo refis, porque não há. Medidas para as empresas devem sair em janeiro. Tá? Este é o problema. Aqui eu tenho um caderno, a coletânea atualizada de manchetes dos jornais brasileiros. Receita das empresas cai e mostra a crise persistente. Recessão joga mais de 3,5 milhões de brasileiros na pobreza. Crise reduz renda de todas as classes sociais pela primeira vez desde 2004. Indústria volta aos níveis de 2008 e por aí vai esta catástrofe que estamos vivendo no país. A crise é a mais intensa da história, diz Meirelles. O próprio ministro diz isso. Investimento de empresas é o mais baixo desde 2009. Risco de calote sobe em quase todo o varejo. Isso saiu no Valor Econômico. Empresário habitacional recua 49% no primeiro semestre. E pegando os dados aqui da FEComércio, a gente observa que os supermercados tiveram queda em vendas. Tanto no ano passado como nesse ano. Tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, ou melhor. Na área textil também a mesma coisa. Então, a área farmacêutica foi a que menos sofreu e cresceu aqui, especialmente em termos do Rio Grande do Sul, 2% em vendas. A área de livros nem se fala. Material de escritório chegou a cair aqui no Rio Grande do Sul 23%, nessa ordem. E por aí vai. Então, o Brasil aí entre 6,5% de queda e o Rio Grande do Sul 7,8% de queda. Esses números são reveladores, né? Mas o senhor está vendo que o governo pode tomar alguma medida para reverter este quadro?
quando nós poderíamos aí, por exemplo, na área trabalhista, onde as relações entre o capital e o trabalho, elas são as mais perversas, quando deveriam ser tênues, mas deveriam fortalecer o trabalhador. Porque pensa que está se trazendo um benefício ao empregado, nós estamos acabando com o emprego. Esta que é a grande verdade. E a hora agora é de gerar mais empregos. Eu acho que nós deveríamos, né, mudar do Brasil a questão da legislação trabalhista, a questão do IVA deveríamos criar, começar a diminuir o custo das empresas, né? Eu acho que nós deveríamos partir para um processo construtivo na nação, gerando emprego e renda, e o governo tem tudo para fazer isso. Mas será que nós vamos chegar em 2017 a este momento para quebrar com toda a expectativa negativa aí que assolam esses analistas econômicos que estão prevendo um PIB de 1% de crescimento e chegarmos a 3%, 4%? Isso não me parece difícil disso acontecer, presidente. Não, tão rapidamente nós não chegaremos a 3%, 4%. Nossa previsão, baseado nos diversas consultorias, é de que no próximo ano a gente tenha para o Rio Grande do Sul, Brasil, um crescimento de PIB de 0,8%, positivo. E o Rio Grande do Sul tenha 1%. E a inflação fique em torno de 6,5%, que é 4,5%, que é 6,5%, desculpa. A meta seria 4%, fica lá dentro da banda aceitável de inflação. Para este ano nós teremos 6,5%, próximo ano seria 4,5%. Isto é fruto de que a gente já está vendo de que nós chegamos no fundo do poço, como falamos há pouco, e que já se tem uma pequena reação, principalmente na área de comércio. Felizmente, quem nos ajuda é a agricultura. O Rio Grande do Sul tem uma participação de quase 10% do PIB pela agricultura, e isso nos ajudará a esse crescimento diferenciado do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Como é que nós podemos sair deste buraco? O Estado precisa, primeiro, equilibrar as suas contas, e é o que está sendo feito. A PEC do teto dos gastos é importantíssima, mas ela sozinha não resolve se não for aprovada a alteração da legislação da Previdência Social, precisa ser mudada a Previdência, e também precisa ser feita estas grandes concessões que o governo anunciou, 25 grandes obras. Aqui no Rio Grande do Sul temos várias delas, a ponte, a duplicação da 290, a duplicação da 116 e outras obras importantes, a concessão da 101, e esses recursos virão de fora do país. Por isso que nós precisamos que o governo tenha estabilidade para que lá fora estes investidores tragam recursos para nós, e nós somos um país que tem todas as condições para receber esses investimentos, e isso provocará esse crescimento que nós esperamos. Não é para o ano que vem, como disseste, o Marcelo Portugal, nosso economista, pela primeira vez teve a coragem de dizer... Eu já estou pensando numa revolução econômica no país. Feliz 2017, ou seja, o ano que vem a gente não vai ter um ano com queda do PIB, né, e com inflação elevada, mas a gente já começa a melhorar. Tocaste na questão da legislação trabalhista. Sim, precisamos mudar isso, sim. Nós temos há mais de 70 anos uma lei que foi importante para aquela época. A CLT foi implantada no tempo em que havia um regime de quase escravidão na indústria, lá naquela época, em 1946. Hoje os sistemas são completamente diferentes. O mundo gira muito mais rapidamente por causa das redes sociais, por causa dos computadores, por causa as pessoas estão mais informadas. Então nós temos um outro regime de trabalho existindo no Brasil hoje. E não se pode dizer que a velha senhora, que é a CLT, seja intocável. Nós já estamos mudando o Código Comercial, nós mudamos o Código Civil, nós mudamos a nossa Constituição, mas nós não queremos mexer na CLT, que é uma legislação
que não se adequa mais às relações de trabalho que existem hoje. Não precisa nem, e ninguém fala aqui em tirar direito do trabalhador, absolutamente. O maior parceiro do trabalhador é o empresário, porque sem trabalhador não existe empresa, mas também sem empresa não existe trabalho. Então nós precisamos colocar de novo no mercado todos esses 12 milhões, 13% da população economicamente ativa está desempregada. E vai demorar para esse pessoal voltar ao trabalho. Nós precisamos colocar esse pessoal a receber salário para que ele possa de novo fazer a economia girar, que é o que nós chamamos, que é o nosso slogan mais forte, que é com o comércio a gente faz a economia girar. Nós estamos enquadrados no processo do sistema FEComércio, né? Nós praticamos serviços, né? O comércio de bens e serviços. Então, olha que nós estamos alinhados também com os problemas que afetam a nação. Folha fecha a vaga de correspondente em Porto Alegre. Em crise, o Globo demite e irrita apresentadores. Uma agência de publicidade aqui justifica demissões como parte de uma adequação aos novos tempos. Rádio Tal, eu não vou dizer aqui porque dispensa a maioria dos seus apresentadores e por aí vai. Olha aqui, ó, número de demissões na Rede Tal chega a 500. Teledramaturgia da Rede Tal é atingida por nova onda de demissões. O Jornal Tal inicia demissões que pode atingir 50 jornalistas, suplementos serão encerrados. Crise na mídia impressa chega à revista de maior circulação no Brasil, 40 demissões. E por aí vai, nós estamos juntos, nós estamos nesta luta. Então, queremos nos alinhar ao que está fazendo a FEComércio, Fiergs, Federação, as grandes federações, porque o problema é nosso, é da sociedade. Imagina todo mundo desempregando dessa forma, presidente. É uma coisa extremamente preocupante. Eu até digo, admitir empregados é fácil, demitir é muito difícil, é triste, é aborrecido, o que se contrapõe à felicidade de uma admissão. Sem dúvida, tocaste num ponto que é crucial. As demissões são muito dolorosas para as empresas e por isso nós ainda temos 5% da capacidade de trabalhadores, 5% de trabalhadores ainda em ociosidade nas empresas. Veja só, com toda esta crise de 13% da força de trabalho está desempregada, temos 12 milhões de trabalhadores desempregados, poderíamos ter mais 5 milhões de desempregados e não o estão porque as empresas têm esperança na recuperação econômica e porque isto é muito doloroso. É a última coisa que o empresário faz. Ninguém demite porque gosta. E a gente tem esperança de que esses possam voltar. Mas, infelizmente, são os últimos a sentirem a crise, mas são os últimos a sentirem a retomada do desenvolvimento. Nós vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, membro da Academia Brasileira de Medicina, aliás, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e membro da Academia Rio Grandense de Medicina, onde é seu vice-presidente, o doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Presidente Luiz Carlos Bom, para 2017, nós temos algumas previsões aí, né? Ao menos a safra agrícola, né? Que depende muito ainda de um fator alheio ao homem, que é a natureza, é o clima. No que concerne ao desenvolvimento, tecnologia, nós vamos muito bem, obrigado. E se dermos sorte, nós não enfrentaremos aquelas 3 secas que enfrentou o governador Germano Rigoto à época, né, que foi uma loucura.
E estamos indo bem. Acho que a safra agrícola, de novo, esse ano vai responder positivamente. Ao menos isso traz um reflexo no comércio. Ao menos isso traz uma melhora no comércio, né? Mas vem um Laninha. Diz que não é tão forte como o que já tivemos ano passado, e as previsões para que a commodity agrícola ela cresça, né? Possa influir diretamente no comércio e na indústria. Mas fica a questão, né? Quando se fala em commodity agrícola, se fala na soja, principalmente. E tem muita gente que reclama, por que nós não criamos a cadeia produtiva da soja aqui no Brasil? Se criarmos, a China não compra de nós. Ela quer a cadeia produtiva lá. Então não adianta nós criarmos aqui, porque para chinês nós não vamos vender. Eles têm que dar emprego lá para os seus 1 bilhão e 300 milhões de chineses. O senhor acha que, nos reportando agora a questão, esta cadeia do agro, da indústria e do comércio, que a indústria possa ser revitalizada no setor agrícola e possa refletir no comércio? A indústria, o setor primário, a agropecuária, representa no Rio Grande do Sul de 8% a 10%. A cadeia como um todo, quando envolve a fabricação dos equipamentos, os fertilizantes, e nós, o setor terciário, quando entra aí para comercializar, chega a representar 20% do PIB. Então, isso é bastante significativo, e que bom que as previsões de tempo estão dando como positiva a próxima safra, maior do que a maior safra que foi a de 2014. Então, isso é alentador. É claro, disseste muito bem, tem um fator aí que é o São Pedro, que poderá não se confirmar as previsões que os analistas fizeram. Mas normalmente isso se confirma pelo fato de que aqui ou acolá pode frustrar algumas safras, mas como no Brasil como um todo e no Rio Grande do Sul como um todo, vai se confirmar isso. Então, nós temos esperança de que isso sim ajude a impulsionar um pouco mais o nosso crescimento econômico. Nós vivemos num mundo globalizado e, obviamente, nós não podemos perder a atenção do que aconteceu no Brexit inglês, do que acontece nos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, agora a recusa da reforma constitucional na Itália. Nós estamos vendo o mundo migrar. A própria Angela Merkel sofreu uma derrota exatamente na sua base eleitoral, né? Berlim agora vai ser dirigida pela direita. Esses movimentos estão acontecendo. E pior de tudo, né, alinhados ao Putin. Como é que o senhor está prevendo essas consequências e em que ponto isso poderá afetar o Brasil? Um pouco sempre vão nos afetar, inclusive as nossas previsões em relação ao câmbio e ao preço das commodities brasileiras, ao serem vendidas, elas poderão ser afetadas pelo aspecto, em primeiro lugar, lá pela eleição do Trump nos Estados Unidos. É uma surpresa, aparentemente as democracias fazem isso periodicamente, trocam para ver no que dá, né? Espero que não seja um desastre para nós e nem para o mundo a eleição do novo presidente americano. Eu tenho sempre uma segurança, porque os Estados Unidos têm um sistema de travas e de segurança com o seu presidente, de maneira que, desde um ator de cinema, que foi o Ronald Reagan, que foi o melhor presidente americano dos últimos anos, até o Barack Obama, que para mim foi o melhor. Eu diria assim, classificando um cidadão nascido em território americano, já não se imaginava que um cidadão de pele negra seria eleito tão rapidamente nos Estados Unidos. Agora, não elegeram uma mulher, como se esperava que se elegesse. Na realidade, no voto popular ela ganhou, né? Exatamente, mas lá pelo sistema de eleitoral dele lá dos delegados, ela acabou perdendo, né? Então, eu acho que os Estados Unidos sempre mantém o presidente numa linha, não será assim um estrago para o mundo. Só que George W. Bush foi impossível manter na linha. É verdade. Eu ia me lembrar desse, porque
o Bush foi um desastre para eles, sim. Presidente, vamos a coisas boas, vamos ao Sesc Senac, né? Que bom falar sempre disso. que falo do Sesc Senac, eu falo com alegria, porque sempre eu me revolto, me rebelo contra aqueles que um dia pretenderam acabar com o Sistema S. Graças a Deus isso aí já está morto e sepultado e o Sistema S está aí bem revigorado, né? Prestando serviço fantástico, tanto para os empresários como para os trabalhadores, né? Então eu gostaria que o senhor se referisse aí ao que o Sesc tem feito no Rio Grande do Sul, juntamente com o Senac. Um na área social e no outro, especialmente na formação de trabalhadores. Paulo Sérgio, eu preciso lembrar que nossas ameaças continuam. Há poucos dias ainda, novamente, um projeto de lei tentando transferir parte dos recursos do Sistema S para o déficit da Previdência Social. Então nós temos que estar sempre vigilantes e que bom que pessoas como tu e os nossos ouvintes, nossos telespectadores estão nos ouvindo, sabem o quanto o Sesc e o Senac no Rio Grande do Sul, nosso Sistema S, tem prestado um bom serviço para o comerciário e para a população em geral. Nós temos crescido em atendimento no Estado. O Sesc e o Senac completaram 70 anos neste ano de 2016. Neste período foram 7 milhões de pessoas atendidas pelo Sesc neste período. O Senac atende 4 mil alunos ano, 200 mil alunos por ano, o Senac atende. Nós estamos instalados em 100 unidades, em 6 cidades do Rio Grande do Sul. São 100 sedes? 100 sedes físicas, né? Sim. Entre unidades do Sesc, unidades do Senac e os nossos balcões de atendimento. Nós temos, no mínimo, 3 ações em todos os municípios do Rio Grande do Sul, todos os anos. Temos as nossas instalações em excelente qualidade, mantemos o nosso quadro de colaboradores bem motivados, tanto que o Sesc ganhou o prêmio Great Place to Work, terceira empresa melhor para se trabalhar no Brasil, entre grandes empresas, e o Senac ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, que nós vamos festejar aqui no dia 17, demonstrando que a gente está no caminho certo com essas entidades, cuidando o Sesc da qualidade de vida da população, eu diria até mais que isso, a qualidade, a situação de bem-estar social que se quer gerar para a sociedade como um todo e para os comerciários, e o Senac cuidando da formação profissional, que é uma maneira do trabalhador se qualificar, e o empresário também se qualificar para ter melhor produtividade. Então nós estamos muito satisfeitos com os resultados dessas 2 casas e estamos até ampliando, não muito mais do que a gente já tem, porque entendemos que estamos no tamanho ideal, mas faremos aí algumas 4 ou 5 unidades novas pelo estado afora, e também damos início à nossa sede, que é a nossa sede, que será instalada aqui perto do Aeroporto Salgado Filho, na Avenida Fernando Ferrari, ali na rua da SEASA. Já iniciamos a obra e dentro de 30 meses deverá estar encerrada. Absolutamente necessária, né? Sem dúvida. Nós, onde estamos lá no centro, no Alberto Bins, nós já estamos lá com essa mesma estrutura há 15 anos e dobramos de pessoas e de capacidade de atendimento. Portanto, a gente precisa, de fato, um outro espaço. Não é nenhum luxo, é uma necessidade. Presidente, obviamente que nós estamos falando do Sesc e do Senac, de 100 sedes, temos mais os balcões, né, que auxiliam muito a população, 200 mil alunos, isso é uma coisa fantástica, esses números precisam ser repetidos, né? São 70 anos de existência, né? Um crescimento extraordinário, chegou um momento que vai para crescer para onde as regiões estão todas atendidas, né? Essa que é a verdade. Tem um limite de crescimento porque já estamos chegando praticamente a toda a população comerciária do Rio Grande do Sul. O limite é o nosso orçamento, né? A gente pode ir também a nossa capacidade de atendimento.
Então, nós acreditamos estarmos num tamanho ideal para atendimento no Estado. Evidente que o nosso orçamento é oriundo dos empresários. Da onde o SESC e o SENAC têm recurso, é do recolhimento que fazem as empresas na sua guia de INSS, destinando 1% para o SENAC e 1,5% para o SESC. Esse recurso é compulsório e é isso que sustenta, em grande parte, o sistema. É claro, as duas casas, o SESC tem em torno de 30% de receita própria, o SENAC tem 50% de receita própria dos cursos que faz, mas basicamente essas instituições se sustentam com o dinheiro do empresário. E é esse que nós temos que reconhecer como o grande proprietário, o grande acionista desse sistema, que nós entendemos muito brilhante para o Rio Grande do Sul, com certeza, e para o Brasil. Nós vamos agora ao ponto final com Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Participação. A Assembleia faz democracia com diálogo, dando vez e voz para o cidadão. Igualdade. Somos iguais no direito a um Rio Grande melhor para viver, hoje e amanhã. Gestão. Mais de 38,5 milhões de reais economizados no orçamento e redução de 25,5% em diárias, para melhor uso das verbas públicas. Assembleia Legislativa. Participação, igualdade e gestão. No ponto final, presidente, eu quero pegar um pouco das suas bandeiras de luta aí, que é a reforma da Previdência, que o senhor já falou, né, a questão da criação do Código de Defesa do Contribuinte, a legislação trabalhista, que já falamos, né, a própria sede que está aí e que vai dar melhores condições da FEComércio atuar, e a questão do piso regional. Então, vamos por parte. Começando o que não se falou ainda, o Código de Defesa do Consumidor, ou do contribuinte, perdão. Do contribuinte. Esse código, ele é viável? Como é que o senhor está pensando na tramitação para que ele aconteça? Nós entendemos que não é nenhum exagero de parte de quem representa os contribuintes querer pedir ao Estado que crie essa relação normativa entre o fisco e o contribuinte. Nós queremos a composição do Conselho de Controle do Código do Contribuinte, que é um órgão que vai ser composto por empresários e por pessoas do fisco, para deliberar, para resolver questões pontuais de notificações, de eventuais erros que o fisco possa cometer. Nós absolutamente queremos imputar ao fisco arbitrariedade e nem truculência. Mas entendemos que nós já entregamos, inclusive, ao governo, só que não andou o processo, e esse é um das nossas bandeiras, de uma das ações que nós... ao secretário Giovanni Feltz? Não foi entregue ao secretário Giovanni Feltz, foi entregue ao secretário de Desenvolvimento, Fábio Branco, e nós vamos querer fazer andar, discutir com a Fazenda, tudo que a Fazenda quiser entender não bem colocado lá, nós estamos aceitando, mas achamos sim que precisa haver este disciplinador dessa relação entre contribuinte e fisco. Questão do piso regional. O senhor é favorável que exista o piso regional? Eu não consigo entender, porque se faz um piso regional para beneficiar de novo o Nordeste. Né? Eu não sei por que lá é diferente daqui. Lá não tem, né? Sim, lá não tem. Lá não tem. Não dá para entender. Né? Se existe um piso nacional, para que um piso regional? Aí fica daqui a pouco empresários se debatendo com o governo num assunto absolutamente desnecessário. Nós, desde a sua criação, fomos contra essa legislação. E ela, quando começou, a gente era feliz e não sabia. Né? Pior que ela foi piorando a cada tempo da sua existência. Essa legislação começou em 2001, quando o salário mínimo estava muito depreciado. E o governo federal achava que se ele elevasse demais o salário mínimo, a Previdência não suportaria
e alguns estados não teriam condições de cumprir com o salário mínimo, de pagar aos seus trabalhadores um salário mínimo mais elevado. Então esta lei foi criada lá no governo Fernando Henrique, dando aos estados a opção de criar um piso regional se o seu estado fosse um estado economicamente mais forte. Isso foi lá no ano de 2001. Convenhamos que de 2001 para cá o salário mínimo aumentou virtuosamente e o estado do Rio Grande do Sul não é mais um estado com essa pujança que possa ter um piso regional acima do salário mínimo nacional. Pelo contrário, então, o Nordeste está aqui. Exatamente. Então por nós o piso deveria ser extinto. Sabemos que é bastante difícil, depois de que se concede um benefício, tirá-lo. Então a gente, no momento atual, para ser bem objetivo com relação a essa questão de como vai se comportar o próximo aumento do piso, nós entendemos que não podemos dar a inflação em plena na reposição do piso deste ano, por todas as dificuldades que a gente viu que já passou em 2016 e não tem como, e a economia, as empresas desempregam, para que se possa absorver mais trabalhadores. É nesses que nós estamos olhando. Então, na questão do piso, nossa posição é essa. Era melhor. E uma terceira opção seria, a longo prazo, ele se alinhar ao salário mínimo e ia passar a não existir mais. Mas, neste momento, a gente entende que tem que, sim, só conceder, não pode se dar a inflação integral. O senhor é favorável à criação de ativos produtivos, mesmo que gere inflação? Ativo produtivo também. Então vou lhe dar um exemplo bem claro. Nós temos carência de tudo no Brasil. Nós temos carência de estradas, nós temos carência de escolas, nós temos carência de presídios. Claro. Então eu pego muito o modelo Roosevelt nos Estados Unidos pós-crack de 29, quando a emissão de moeda foi uma solução, onde se começou a construir do nada ou coisa nenhuma, estradas em abundância, que hoje trazem um retorno fantástico para os Estados Unidos, mesma coisa em ferrovias e hidrovias, escolas por todos os cantos, universidades. Os Estados Unidos construíram todos os seus presídios naquela época, né, para geração de emprego e renda. Inflação de 2 anos, depois, isto aí, com novos empregos e, obviamente, o índice de desemprego caiu. Nos Estados Unidos era 15% de desemprego, chegou a um pouco mais do que nós temos hoje nos Estados Unidos, que é 4,5% de desempregados, que é o mais baixo dos últimos anos, mas naquela época chegamos a este patamar e este ciclo voltou a ser produtivo. Ele criou um ciclo construtivo com emprego e com renda. Os Estados Unidos sofreu com 2 anos de inflação e depois radicalmente se transformou, e claro, com o auxílio da guerra, porque os Estados Unidos usou a indústria da guerra, né, para também gerar empregos, e mudou completamente. Como nós estamos em guerra já aqui no Brasil, né, só não sabe quem não quer, nós estamos literalmente em guerra. O senhor seria favorável à criação de ativos produtivos mesmo, inflacionários? Ou o senhor acha que a inflação é preponderante ela estar baixa? Não, a inflação precisa estar baixa, mas de qualquer maneira esse é o princípio keynesiano da produção, de meios de produção como crescimento da economia. Sim, concordo plenamente, só não funcionou no Japão, né? O Japão é tão austero nos gastos que mesmo o governo tendo investido em estradas, em parques, em uma opção de atrativos turísticos, o japonês não gastou e acabou não dando o resultado que tu disseste que dá. Eu sou favorável, sim, devemos, como eu disse, se nós conseguirmos fazer a entrega dessas grandes obras que o governo federal propõe... Porque o PAC era uma coisa, o PAC era uma coisa boa, que foi desvirtuada pela corrupção das obras desnecessárias, quando cada um começou a tentar tirar proveito, levar a obra para o seu município, começou a fazer obras desnecessárias, obras inacabadas, virou um pandemônio. O PAC é uma coisa que poderia ter sido boa. Sem dúvida, não tem como não crescer. O país só tem uma maneira de crescer, ou a ponte do Guaíba não é um ativo produtivo, não é um meio produtivo. Investirmos em infraestrutura para que nós tenhamos o menor preço de custo de logística, que a gente tem um preço muito elevado aí, se fala em até 17%, os Estados Unidos é menos de 9%,
Então, realmente é um absurdo. Então, vamos investir em infraestrutura, em logística, aeroporto, ponte Guaíba, como tu falaste, duplicação da 290, ativos... Coisa boa foi a 448, apesar de ser uma obra mal feita. Mas um tobogã. Eu ainda prefiro assim. Não, claro que preferimos assim. O traçado foi bom, então ajudou muito. Concordo que se deve investir em ativos produtivos, porque eles vão gerar um crescimento econômico muito acima do recurso. Não vão gerar inflação, não. É um primeiro momento só de custo do Estado, mas logo em seguida vão dar todo esse enriquecimento que tu falaste para o país, como aconteceu nos Estados Unidos e já aconteceu em diversos países que aplicaram esse princípio. Outro dia eu fui falar para um banqueiro nessa solução, ele me atirou tudo que tinha na frente, né? Os banqueiros... Ele quer o dinheiro lá no banco, ele não quer o dinheiro na obra. A solução ortodoxa, essa que está aí, porque os nossos ministros da Fazenda, todos, ministros da Economia, entre aspas, todos eles, têm a origem onde? Até o Manteiga. Nos bancos. Os bancos, todos são banqueiros, eles jamais vão rezar fora da cartilha bancária. Ou banqueira, né, como queira. Então, não adianta, isso aí nós não vamos conseguir, porque a mentalidade está estruturada dessa forma. Então, não vai mudar, nós vamos continuar com estas proposições de arroxo, e não se fala nada nos meios de produção, na melhoria dos meios de produção, no emprego, na renda, renda, emprego, e quanto mais renda, mais emprego, não adianta. Felizmente, essas duas instituições que o país não vive são os males necessários, né? Sem companhia aérea e sem bancos. Então, não há como a gente tem que regular, a gente tem que procurar impor limites a isso. Presidente, temos 1 minuto para o final do programa, foi uma satisfação imensa tê-lo aqui. O senhor deu uma aula para todos nós, importante a sua conversa com nossos telespectadores. Então se dirija aos nossos 106 retransmissoras, estamos falando em 87% dos gaúchos, né, e as nossas 4 geradoras de televisão. Olha, é um prazer estar aqui, Paulo Sérgio, desejar aos ouvintes da Pampa, aos telespectadores, a todas as suas repetidoras, aos seus colaboradores também, por que não, que vão nos assistir, uma esperança de um ano melhor, sim. Nós acreditamos que, embora não vá se ter um alívio como um sapato apertado, a retirada de um sapato apertado, mas vamos sim começar a melhorar. Já há indícios de que estamos saindo do fundo do poço, e isso é muito importante. Só não piorar mais já é uma grande coisa. Vamos torcer que tenha estabilidade política para que essa possa gerar estabilidade econômica. E isso, que nossos empresários consigam ter resultados nos seus negócios para poder absorver esses milhares de trabalhadores que estão desempregados, fazendo com que o Rio Grande e o Brasil melhore. Desejo a todos um Feliz Natal, um bom ano e que usufruímos desses resultados no próximo ano. O senhor sabe que o seu sucesso, né, é o nosso sucesso. Se o comércio vai bem, é porque a sociedade vai bem. Eu que agradeço. Se o comércio sucumbe, é porque a sociedade sucumbiu. Essa é uma verdade inexorável. Então, todo o sucesso do mundo, presidente, neste ano de 2017. Vamos torcer para que isso aconteça e que um ser luminar surja aí para resolver essas questões nacionais, que se busque essas lideranças. Aliás, eu ando há horas procurando em cada canto daquela Brasília de Deus, né, um político, ou em cada canto do Brasil, um político que possa ser a tábua de salvação do Brasil. Não esqueça, Paulo Sérgio, de uma máxima: não se tira de um povo um governo melhor do que ele. Então, vamos ter um pouco de dificuldade. Vamos ter. Mas vamos conseguir. Vamos ter, até porque os homens que poderiam estar aí não querem exercer cargos públicos. Eu tenho um ao meu lado que não quer ser político. Tenho certeza disso. Nós nunca chegamos a falar sobre isso, mas fala com o Esperoto, fala com o Heitor Miller, fala com o Luiz Carlos Bon, fala com tantas outras lideranças do Rio Grande do Sul e do Brasil, não querem ser... Talvez esteja fugindo de uma responsabilidade, sim, mas o cenário atual não acena para a gente com esta possibilidade de aceitar uma situação como essa. O senhor desperdiça uma rica cara de senador que o senhor tem, hein? Muito obrigado. O senhor tem um protótipo do bom senador, senador honesto e decente, né? Obrigado. Diga-se bem da verdade. Grande abraço ao presidente Luiz Carlos Bon, do nosso tema FEComércio, e assim nós estamos
traçando esses caminhos aí de trazer até o Pampa Debates as autoridades responsáveis pelos poderes do Rio Grande do Sul, as lideranças de importantes federações do Rio Grande do Sul, para que possam levar a sua mensagem ao nosso telespectador. E assim tivemos este encontro maravilhoso, magnífico e produtivo com Luiz Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.